Bom dia, rapaziada, bom dia, turma do primeiro ano. Hoje a gente vai abrir o nosso livro no capítulo 5 de literatura, livro 2. Vamos estudar um pouquinho do quinhentismo, vamos começar a entrar na literatura brasileira. E a literatura brasileira é aquela mais cobrada no Enem. Tá? A gente tem algumas fases da literatura brasileira, a gente tem alguns momentos e temos alguns importantes escritores que marcaram a história da literatura brasileira. Portanto, é bom que vocês acompanhem, é bom que vocês estudem, e está aí no livro de redação, na página 2, no livro de literatura, página 2, e a gente estuda a página 2, página 3, página 4, 5, 6, 7, 8, e a gente vai até mais um pouco à frente. Sendo que eu fiz um slide e tudo está no slide, está um pouco resumido, mas destacando os pontos principais, e o restante está aí no livro de vocês. Tá, um bom dia a todos, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bem, a primeira fase da literatura brasileira, certamente, obviamente, começa com o quinhentismo. Tá? Essa fase vai de 1500 a 1601. Século XVI, vocês sabem muito bem que acrescenta-se sempre um século a cada época. Século XV vai ser... Século XVI vai ser 1500. Século XVII vai ser 1600. Isso aí, eu creio que os professores de história já devem ter ensinado para vocês. Então, nossa literatura começa em 1500, a partir do momento que os portugueses chegam ao Brasil. Até 1500, o Brasil não possuía nenhum registro histórico ou literário. Isso é uma questão muito fácil de entender. Nós tínhamos apenas moradores aqui nessas terras, que eram os índios. Tão somente os índios. Então os índios não registravam, pelo menos naquilo que nós temos como conceito de literatura. Então até 1500 nós não havíamos tido nenhum registro histórico de literatura no Brasil. Então vamos começar a ter a partir do momento que os portugueses chegam ao Brasil. Nessa questão, eu vou mandar esse slide para vocês. Os autores eram viajantes que vieram quase sempre com o objetivo de enriquecer rapidamente e produzir esses relatos, não só para informar os europeus sobre a nova terra, mas também para despertar o interesse dos governantes portugueses pela colônia. Então, basicamente, a nossa literatura, a partir de 1500, ela se constrói a partir dos relatos daqueles viajantes que aqui chegavam. Então, eles queriam informar, ela se torna muito mais uma literatura informativa, porque ela queria informar a colônia, ela queria informar aos europeus todas as descobertas que haviam feito aqui nestas novas terras e despertar o interesse dos portugueses pela colônia. Então nós descobrimos, é nosso. Se nós descobrimos, é nosso. Esse era o sentimento dos portugueses. Tá? Isto é, os aventureiros, entusiasmados com as terras recém-descobertas, deixaram manuscritos informativos sobre o gentio, a vegetação, o clima, a fauna e as riquezas. Então, quem chegou aqui e tinha a responsabilidade de escrever a respeito do que havia sido descoberto, praticamente descrevia. Então, era apenas informativo, eles apenas descreviam aquilo que eles estavam
observando tudo que eles observavam. Então eles descreveram o gentio. Quem era o gentio? Gentio era o índio. Gentio é todo aquele que não adere à religião católica. Então gentio é todo aquele que não conhece as escrituras. Então, para os portugueses, o gentio eram todos aqueles que não aderiam, que não conheciam a palavra de Deus, a Bíblia, e, consequentemente, não acreditavam em Deus e em Jesus. Então, esse era o conceito de gentio. Então, eles descreviam esse gentio, a forma como eles viviam, como eles comiam, como eles se comportavam, a sua religião. Eles descreveram também a vegetação e toda a fauna e a flora, e também o clima. Tudo, afinal de contas, eles estavam descrevendo uma terra nova. Então, descrevendo uma terra nova, eles tinham toda essa preocupação de se ater a todos os detalhes. A esse conjunto de obras dá-se o nome de primeiro documento histórico brasileiro. E qual vai ser o primeiro documento histórico brasileiro? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, gente, há uma discordância entre alguns estudiosos da literatura e da história a respeito de conceituar esse momento, de conceituar esses documentos como literatura brasileira. Primeiro, nós não tínhamos um povo, né, categoricamente brasileiro. Então não eram os brasileiros. Quem eram os brasileiros? Os índios. Quem estava chegando os portugueses. Os portugueses estavam chegando. Os índios eram os verdadeiros e são os verdadeiros donos da terra. Então os portugueses vindos de Portugal escreveram no Brasil. Mas há essa discordância porque alguns estudiosos não consideram essa leitura brasileira porque não foi escrita por brasileiros. Ok? Então a primeira carta, o primeiro registro que nós temos da literatura brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita ao rei de Portugal. E ela descreve as belezas da nova terra. Então, deixa eu ver se dá para ler aqui. Esta terra me parece, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Então, ele apenas descreveu, tá? Ele apenas descreveu. Por isso que também alguns intelectuais da literatura não consideram esse documento literatura, porque, na verdade, ele apenas está descrevendo, informando sobre todas as descobertas. A feição deles é serem pardos. Agora ele está tratando sobre os indígenas. Serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência com que tem em mostrar o rosto. Então, essa percepção de Pero Vaz de Caminha, ela é descrita, a forma como ele também percebe é descrita. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas alguns estudiosos chegam também a dizer que a forma como Pero Vaz escreve, ela traz muito dos escritores de Portugal. Ele traz muito de Camões, certo? Traz muito de Camões e dentre outros escritores. Então, há um jeito muito especial. E é óbvio, não tem como dissociar essa coisa do jeito pessoal de cada um escrever, desculpa. Além das crônicas dos viajantes, não deixavam de ser crônicas porque eram relatos dos viajantes, havia também a poesia religiosa cultivada pelos jesuítas, isso um pouco mais à frente.
né? O primeiro momento que nós temos é esse momento da literatura, que é considerada a literatura informativa. E o segundo momento é da literatura catequética. Professor, o que é catequética? Vem de catequese, de catequizar. Então, de ensinar aos índios a religião católica que os portugueses tinham como preceito. Então, além das crônicas dos viajantes, havia também a poesia religiosa, cultivada pelos jesuítas no trabalho de catequese. Os representantes mais significativos da poesia jesuítica do quinhentismo brasileiro são Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega é um dos grandes escritores dessa época. Ele tinha... E o Padre Anchieta. Eles dois escreviam a poesia com o intuito de, por meio dessas poesias, catequizar os índios. Então, a gente já começa a ter uma literatura um pouco mais moldada, um pouco mais trabalhada, mas o intuito, o objetivo é catequizar os índios. É fazer com que os índios aprendam também a língua e também a religião. Então, tudo que os padres escreviam eram coisas que tinham um cunho religioso baseadas na Bíblia, mas que também tinham também o objetivo de ensinar a língua ao mesmo tempo em que ensinavam a religião. Em 1549, já os portugueses um pouco mais estabelecidos aqui, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o cristianismo, a fé e a catequizar os índios. Então, gente, vocês sempre vão começar a perceber que, ao longo da história, algumas mudanças aconteceram em função de, como eu poderia dizer, alicerces religiosos. Sempre a religião está por trás de grandes mudanças, não de todas, mas de grandes mudanças que aconteceram ao longo dos tempos. Se vocês forem perceber, estudarem um pouco mais, vocês vão entender que, por exemplo, quando o rei de Roma mudou a religião, estabeleceu o catolicismo como religião, houve muitas mudanças dentro do Estado romano, certo? Houve muitas mudanças dentro do Estado romano. Não somente essas, as outras guerras, muitas outras guerras que aconteceram tinham como o cunho, o alicerce, tinham como o grande nascimento, a gênese, essa é a palavra, tinham como a gênese a religião. Então os padres escreveram a primeira gramática do Tupi-Guarani, foi o primeiro registro que se teve a partir do Tupi-Guarani, verdadeira cartilha para o ensino da língua aos nativos. Então, os padres estudavam a língua dos nativos, escreveram a língua dos nativos, procuraram letras que representassem esses fonemas. Olha como é importante a gente estudar o fonema. Então, a letra é uma representação gráfica dos fonemas. Então, eles tiveram todo esse cuidado para, então, ensinar a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, até 1595. Anchieta escreveu poesias, peças teatrais, cartas e sermões. Merece destaque, no entanto, apenas a parte poética e teatral. Então, ele escreveu muitos sermões, e há quem defenda muitas teses dentro da literatura a respeito do padre Anchieta e de suas teses. Eu, particularmente, tenho um amigo que estudou comigo na faculdade que defendeu a sua tese na faculdade em cima dos sermões do padre Anchieta. Na poesia, sua linguagem é simples, os versos são curtos, a redondilha menor, que era um estilo da época, e o assunto é sempre religioso, de contestação aos bens terrenos. Então, vocês vão perceber que dentro do sermão do padre Anchieta vai haver sempre aquela dualidade, dois, céu e inferno,
que a gente também vai perceber num outro momento da literatura brasileira, falando sobre a necessidade do homem se converter a Deus e seguir os caminhos que a palavra de Deus estabelecia. Então, Manuel da Nóbrega escreveu uma das mais famosas cartas relatando os acontecimentos referentes à sua chegada no Brasil. Então, era um homem nobre que escreveu tudo o que aconteceu a respeito da sua chegada, do seu contato com a nova terra, do estabelecimento de relação com os indígenas, buscando a riqueza e tudo mais. Ele fez foi um outro relator a respeito da literatura brasileira. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram em 1554, 54 anos depois, um colégio no Planalto de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo. Então foram eles praticamente os fundadores da cidade de São Paulo. Então eles começaram em 1554 um colégio. E qual era o objetivo desse colégio? Como foi falado anteriormente, o objetivo desse colégio era catequizar os índios e também ensinar as crianças que nasciam após a chegada dos portugueses que começaram a viver aqui no Brasil. Era necessário se ter escola, era necessário se ter teatro, era necessário se ter hospitais, enfim, era necessário ter toda uma infraestrutura urbana que pudesse acomodar ou tentar igualar ao modo de vida que os portugueses tinham lá na Europa, lá em Portugal. Então, o quadro esquemático que nós temos do quinhentismo é esse. Em 1500 nós temos os primeiros documentos sobre o Brasil, que o primeiro documento qual é? A Carta de Pero Vaz de Caminha. E nessa transição nós vamos ter, a partir daí então, em 1601, começa o início da Era Barroca. Tá? Aí eu tenho a Prosopopeia de Bento Teixeira. No quinhentismo, nós temos essas denominações. Literatura de informação é um conceito que vocês podem encontrar em alguns livros. Vocês podem encontrar o conceito de literatura dos viajantes. E vocês podem ter um conceito também de literatura sobre o Brasil. Tá? Literatura de informação, literatura dos viajantes ou literatura sobre o Brasil. O período informativo, os autores não eram propriamente literatos, não eram escritores que tinham que viviam da literatura, que eram verdadeiros estudiosos da literatura. Eram apenas pessoas comuns descrevendo, informando a corte, informando ao rei, informando a Europa aquilo que eles haviam descoberto aqui no país. Tinham uma proposta meramente utilitária. A proposta desses primeiros textos que foram para lá, prestem atenção, não vão confundir os textos dos padres. Os textos dos padres, eles tinham o objetivo de catequizar. Aqueles textos que iam para a Europa, eles tinham o objetivo de tão somente informar. Então tinha uma proposta meramente utilitária, ou seja, informar a corte, informar ao rei aquilo que haviam descoberto. Quem eram eles? Os viajantes, os cronistas de ofício, são as pessoas que viviam para escrever no caso. O cronista de ofício de Pedro Álvares Cabral era Pero Vaz de Caminha. Era o cara que tinha o objetivo, a função de descrever a viagem, o que acontecia na viagem, possíveis lutas, se talvez se encontrassem com piratas, e também aquilo que eles viessem a descobrir caso isso ocorresse nessas viagens. Então eram cronistas de ofício. E os missionários, que eram os jesuítas que escreviam. Então nós temos os documentos, a Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita a Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época. Temos Pero Lopes de Souza, que era um diário de navegação, também com esse mesmo objetivo de informar.
Gabriel Soares de Souza, com tratado descritivo do Brasil, tão somente de descrever o que haviam descoberto. Hans Staden, As Duas Viagens ao Brasil, também com o mesmo intuito, e Jean Delery, A Viagem à Terra do Brasil. Tá? O período informativo, as obras não eram literárias, como eu falei para vocês, eram apenas para descrever. Tá? Faltava-lhes o caráter inventivo, não eram ficcionários, não eram obras fictícias, eram obras literárias, eram crônicas, eram o contar das coisas como elas eram. Olha, o índio é assim, o índio se veste assim, o índio se comporta assim, o índio se alimenta dessa forma, a terra é desse jeito, as praias são assim, a fauna e a flora, há animais desse jeito, há plantas assim. Então, esse era o objetivo. Então, faltava-lhes o caráter inventivo. Não havia toda aquela figura de linguagem, não havia todo o rebuscamento. Professor, o que é o rebuscamento? É o enfeite, é enfeitar, é trazer muito mais palavras difíceis, fazendo com que o texto tome uma forma diferente, tá? Semelhante à forma como nós não devemos escrever na redação, né? Nós não podemos escrever na redação com um caráter inventivo ou cheio de rebuscamento. Pelo contrário, escrever da maneira mais simples possível, a fim de que possamos desenvolver uma tese, um argumento e uma conclusão eficazes, eficazes para conseguirmos uma boa nota. Então, não tinha esse rebuscamento, era uma literatura muito simples, porque só tinha o objetivo de apenas comunicar à corte, ao rei, aquilo que havia sido descoberto. Então, eram cartas, eram diários, eram relatos e eram tratados. Tá? Cartas, relatos e tratados. O período informativo. A proposta, as obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos, ou seja, além do mar. Tá? Além do mar. As obras marcam esse interesse de Portugal. Então, se eu, como navegador, estou a serviço do rei, a fim de descobrir riquezas, e nós temos que voltar um pouco na história, e aí vocês podem pedir para a professora de vocês explicar o que levou, o que motivou Portugal a buscar novas terras, novas riquezas. A crise. Portugal estava em crise. Então, Portugal precisava descobrir alguma forma de superar essa crise, né? Riquezas. Então, eles procuravam um novo caminho às Índias em busca de riquezas e acabaram chegando ao Brasil. Então, as obras marcam o interesse de Portugal. Então, se eu estou navegando em busca de novas terras, de novas soluções para o problema da corte, para o problema do rei de Portugal, então eu tenho que descrever tudo o que interessa ao rei e o que interessa ao país de Portugal. Então as obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. Então tudo que era descoberto era então passado para o rei de Portugal. Político-econômica, evidenciar o potencial de riqueza. Então, todas as riquezas, como eu falei, tudo que fosse descoberto, que porventura fosse descoberto, deveria ser passado ao rei para que novas navegações viessem e pudessem levar essas riquezas para lá, como de fato aconteceu, levando muito ouro, muito pau-brasil, com a descoberta do pau-brasil e das outras riquezas, ouro, diamante. Tanto que mais à frente vocês vão estudar, porque vocês perguntaram para a professora de História por que é Minas Gerais. Porque foi em Minas Gerais que eles descobriram muitas minas. Vocês vão estudar em História também, já devem ter estudado as entradas e as bandeiras. Tanto o Estado quanto iniciativas privadas, elas
adentraram o Brasil a fim de encontrar riquezas. Então, essas entradas e bandeiras que a gente estuda, o objetivo das entradas e bandeiras era descobrir novas riquezas que pudessem ser levadas para Portugal. Então, havia uma motivação político-econômica e tudo que fosse descoberto era relatado nessas cartas, nesses relatos, né? Então, como a gente vê na anterior, cartas, diários, relatos ou tratados. Contra-reformistas, a conversão dos indígenas. Então, Portugal estava vivendo a reforma, havia experimentado a reforma e estava querendo impor a contra-reforma. Professor, o que era a contra-reforma? Voltemos um pouquinho. Olha como é importante a gente estudar a história para entender também a literatura e outros momentos sociais, políticos e econômicos. A Contra-Reforma era uma resposta da Igreja Católica ao estabelecimento da reforma. Professor, quem é a reforma? O que é a reforma? A reforma, eu não vou pormenorizar, mas a reforma o que era? A reforma foi a evidência maior do protestantismo na Europa. Quem estabeleceu a reforma? Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero estabeleceu a reforma que ela ia de encontro ao catolicismo. O protestantismo ia de encontro ao catolicismo. Portanto, a Igreja Católica, perdendo fiéis e perdendo dinheiro, diga-se de passagem, perdendo fiéis e perda de fiéis é perda de dinheiro, estabeleceu a Contra-Reforma, ou seja, buscar novas conversões, buscar fazer crescer a religião católica. Então, era uma forma também de ganhar novos adeptos. E como é que eles ganhavam novos adeptos? Ensinando, catequizando e convertendo os índios. O período informativo. Os conteúdos, estas obras limitam-se à informação, à coleta de dados sobre a nova terra, o clima, o solo, a vegetação, os índios. Então, tudo que era necessário descrever, informar a corte, isso era passado. O estilo era clássico, vigente em Portugal. Então, objetividade, gente, se eu tenho que informar, eu não posso ficar rodeando a respeito daquilo que eu vou escrever. Eu sempre falo, vocês agora estão no primeiro ano, mas eu sempre falo para a galera que está no segundo e a galera que está no terceiro, que um dos objetivos de uma redação, uma das características, né, objetivo, também objetivo e características de uma redação é ser objetivo. Vocês não estão escrevendo um conto, vocês não estão escrevendo uma ficção, vocês estão escrevendo um texto que tem a necessidade de informar e também de convencer o teu leitor. Então, se você quer informar e convencer, você tem que ser objetivo. Percebam, façam as leituras dos textos jornalísticos e uma das características muito fortes é a objetividade. Se vai se falar de uma demissão de um ministro, é tudo muito rápido e tudo muito claro. Mais ou menos assim. Nesta manhã de quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, demitiu o então ministro da Justiça, ou da Saúde. Aí, ponto. Depois de estar à frente do cargo depois de estar 3 meses à frente do cargo, o ministro fulano de tal já não é mais o titular da pasta. Depois alguns desgastes e tal. Então é tudo muito claro e tudo muito objetivo. Então, da mesma forma, as características, o estilo era clássico. E como tinha como característica principal a objetividade, a clareza que vem junto
E o comedimento, o que é ser comedido, é não ir além daquilo que tenho que contar. Eu não posso também descrever algo que não existe. Então, ser comedido tem essa característica de você não ir além, né? É ter um comportamento e fidelidade àquilo que eu vou contar. Eu não posso ir além, eu tenho que ir contar apenas aquilo que é verdade, porque lá eles estão esperando essas notícias daquilo que que foi descoberto. O período informativo, reflexo em períodos posteriores. O que a literatura, o que o quinhentismo brasileiro vai trazer de consequência para a literatura brasileira? No romantismo, a revisitação do Brasil primordial. Mais à frente a gente vai estudar. O Brasil descoberto e o Brasil descrito em todas as cartas, todos os relatos, toda essa literatura informativa, ela vai ser revisitada. Os escritores do romantismo, que é uma outra fase literária, um pouco mais à frente, que nós vamos estudar, os escritores buscaram resgatar toda essa beleza, essa riqueza, essa identidade brasileira e todas as suas características. O que o Brasil tinha de bom? Então, vamos voltar a ler aquilo que foi descrito e escrito no começo dessa descoberta e vamos, a partir daí, criar uma literatura com identidade própria mesmo brasileira. Então, é uma revisitação do Brasil primordial, aquele Brasil que foi descoberto, por meio da visão mítica do índio e da paisagem. Então, como o índio foi descrito, como a paisagem foi descrita, nós vamos ver, por exemplo, no livro Iracema, de José de Alencar, essa revisitação do Brasil por meio de uma visão mítica. O índio é herói. Quem vai ser o herói do romantismo brasileiro? O índio. Aquele que foi escravizado e foi menosprezado na literatura brasileira, ele vai ser o herói. Tá? No modernismo, movimentos de raízes, de busca dos arquétipos culturais. A gente volta mais uma vez também a uma nova revisitação a esses textos e aí nós vamos ver, por exemplo, Macunaíma. Então, essa coisa da identidade brasileira. O modernismo talvez tenha sido a fase literária brasileira que mais rompeu com tudo que havia escrito, havia sido escrito anteriormente. Então, o modernismo tenta criar sua própria identidade, mas não tem como você deixar de manter laços com o passado. Então, a literatura modernista, ela também faz essa revisitação ao Brasil primordial. Então, os movimentos pau-brasil, verde-amarelo, antropofágico e tropicalismo, que são movimentos modernistas e pós-modernistas que foram consequência também dessa revisitação, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Tá, uma declaração de amor, que eu vou passar para vocês um texto que ficou para ficar mais claro. Tá, aqui também mais um fado tropical, uma letra de Chico Buarque de Holanda, e história do Brasil e o descobrimento. Aí isso também de Pero Vaz de Caminha, partes da literatura informativa. Então, gente, para resumir essa aula, é isso, esse primeiro momento da literatura quinhentista, tá? Quinhentismo, literatura quinhentista, e é isso que eu queria que vocês guardassem na mente de vocês. Então, nós temos aí a literatura de informação, que é o primeiro momento, com as cartas de Pero Vaz de Caminha. Nós temos esses autores, eles escreveram, por exemplo, o Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz,
de Pero Vaz de Caminha, Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Souza, o Diário da Navegação da Armada que foi à Terra do Brasil em 1530, o Diário de Navegação, História do Brasil, de 1500 a 1627, do Frei Vicente de Salvador, Tratados da Terra e Gentes do Brasil e Narrativa Epistolar, do Fernão Cardim, Diálogos das Grandezas do Brasil, todos com o objetivo informativo. O segundo momento, nós temos a literatura jesuítica, com o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, que foram os grandes destaques dessa literatura. Então nós temos ainda as pinturas do quinhentismo, alguns artistas pintaram a respeito da literatura quinhentista, a respeito do quinhentismo no Brasil, desse momento, mas esse é um resumo e esse é um quadro bem detalhado daquilo que foi a literatura brasileira. É o início da literatura brasileira. Quinhentismo, literatura de informação, literatura que traz a necessidade dos viajantes, daqueles que aqui chegavam, levar a informação a respeito do Brasil. Tá? E aí nós temos um poema de Murilo Mendes também, todos esses do modernismo, que foram resultado dessa revisitação ao quinhentismo brasileiro. Gente, um beijo no coração de vocês. Vou estar aqui online à disposição para que vocês tirem alguma dúvida. E há um exercício para ser feito aí nas páginas 16, 17, 18, 16, 17, 18 e 19. Tá? Tanto do exercício da proposta como... Deixa eu ver, da proposta, começa na página 15. Como no exercício para a sala. Da sala são apenas algumas questões, depois o exercício da proposta. Qualquer coisa eu estou aqui para a gente tirar dúvida. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!